Bom, boa tarde, estamos aqui num live especial do dia 1º de maio, que promete ser aí um evento bonito. Os nossos entrevistados são o Adilson Araújo, que é presidente nacional da CTB, o Antônio Neto, que é presidente nacional da CSB, e o Miguel Torres, que é presidente nacional da Força. Pessoal, uma boa tarde para vocês. Vamos começar pela ordem aqui, o Adilson. Adilson, eu queria que você contasse como que vai ser esse 1º de maio aí, que promete ser interessante. Nacifre, em primeiro lugar, boa tarde, agradeço a acolhida. Vai ser muito bom conversar aqui com Neto, com Miguel Torres. Eu diria que o 1º de maio ele é emblemático, né? E tudo que a gente não poderia ter de resposta num momento tão crítico como esse, era ouvir do presidente, e daí? O que eu tenho a ver com isso? Certamente o povo não espera que o governo venha fazer milagre, até porque o governo até hoje não se encontrou no seu papel. Mas o fato é que o 1º de maio é um momento de reflexão, né? O mundo agoniza e a crescente pandemia ela nos preocupa por demais. E nesse sentido, a defesa da democracia ela se coloca enquanto a questão central para que a gente possa percorrer caminhos defendendo a vida, defendendo o emprego, defendendo o salário e, sobretudo, a renda, em especial a renda básica emergencial. Tem sido muito cruel, tem tirado lágrimas do peito assistir que o povo está em busca de um benefício que foi aprovado pelo Congresso Nacional, que é infinitamente menor, Nassif, do lastro que foi dirigido aos bancos. O governo reservou 17% do PIB, 1 trilhão e 200 bilhões, para salvar exatamente quem não necessitava, né? Os bancos tiveram uma lucratividade no ano passado de mais de 100 bilhões. Então a gente quer também, nesse 1º de maio, engrossar o caldo. Paga logo, Bolsonaro. Quem tem fome tem pressa. Seu som está desligado. Então, essa questão emblemática do 1º de maio, havia rumores aí de que vai haver uma junção aí de grandes lideranças nacionais. Como é que vai ser organizado esse 1º de maio virtual e quem são as lideranças que vão participar? Nasci, primeiro, obrigado pela oportunidade, é um prazer sempre estar com você, nós que somos seus fãs, acompanhamos há muitos anos, você sabe disso, temos uma amizade de longo tempo. Saudar os amigos que estão aí, o Miguel e também o Adilson, e dizer, olha, na verdade, nós estamos fazendo, o 1º de maio nosso esse ano, ele é um pouco maior no sentido da organização, ele vai juntar artistas populares, nacionais e internacionais, vai juntar partidos políticos, personalidades e as centrais sindicais, dirigentes sindicais. Pra você ter uma ideia, todos os partidos aí chamados partidos progressistas, né? PT, PCdoB, PDT, PSB, PV, me ajude se eu faltou algum aqui, Solidariedade vai estar também. Estaremos juntos, né? As lideranças desses partidos, Fernando Henrique Cardoso, chamamos o presidente do Senado, Alcolumbre, chamamos o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse contexto, para que a gente possa expressar a nossa luta pela democracia, nosso compromisso com a democracia, a luta pelo fortalecimento daquilo que é a Constituição Federal, que você sabe, ficam ameaçando a Constituição Federal, ameaçando essas coisas todas. Então, é uma maneira, inclusive, de criar aqui uma frente democrática, progressista, contra essa outra área que está bastante, eu diria, ultradireita, que está pensando num Brasil diferente, inclusive ameaçando com AI-5, com intervenção militar, com o fechamento do STF, do Congresso Nacional, e nós queremos, do lado de cá, dizer o inverso de tudo isso, dizer, olha,
é chegada a hora de fortalecer a luta e a garantia da Constituição, principalmente nas cláusulas pétreas, que é o que está ocorrendo toda hora que esse governo solta medidas provisórias inconstitucionais, exclui entidades sindicais de negociações coletivas, ou seja, expressar esse momento para que a gente possa ter dias melhores e juntar uma luta muito grande, os progressistas do Brasil, contra o atraso. Muito bom, muito obrigado. Deixa eu perguntar para o Miguel agora. Miguel, como é que vai ser organizado isso aí? Vai ser um ambiente virtual? De que maneira que as pessoas podem acompanhar? Onde que vão acompanhar? E como que vão ser as entradas dessas lideranças no debate? Cortou um pouco, mas primeiro, Nassif, agradecer esse espaço importante na véspera do 1º de maio, né? E você é uma pessoa antenada nos assuntos gerais, mas principalmente nos sociais. Parabenizar e cumprimentar nossos companheiros aqui sindicalistas, o Neto e o Adilson. É uma novidade para nós, não, para o mundo, né? Fazer um 1º de maio virtual. Estamos hoje terminando ainda de fechar a grade, né? Os companheiros da produção estão fechando essa grade, e vai ser divulgado um link que, a partir das 11h30 de amanhã, as pessoas entram nesse link, né? Terão acesso aí à programação. Será das 11h30 às 16h30, né? É como o Neto falou, vai ser música, shows, né? Artistas populares, lideranças políticas de várias matrizes, lideranças religiosas, né? Algumas presenças internacionais de lideranças sindicais, né? Temos ainda a expectativa de ter até uma mensagem do Papa. Então, é um 1º de maio que vem, e num momento que o mundo está passando, né, de medo, de incerteza, mas no Brasil tudo é pior, né? Nesse momento não é só uma crise da saúde, que é muito importante, mas já é política, já é ética, já é econômica, então tá uma loucura. E o 1º de maio, como o Neto diz, vem para fortalecer também as lideranças que estão defendendo um novo Brasil, propostas que se levem para o Brasil ter uma união, né? União para defender os interesses do Brasil e não de família, como está acontecendo hoje. Então, nós valorizamos muito esse 1º de maio pela novidade, pela unidade das centrais, pela ampla participação da política dentro desse 1º de maio, e vamos fazer tudo para que os trabalhadores acessem essas informações e que nós possamos manter a classe trabalhadora unida, e que aqueles progressistas, né, que querem que o Brasil volte ao normal, saia dessa loucura que virou o país, né? Um presidente que está nos envergonhando e nos maltratando, né, toda a população. Cada vez que ele fala alguma coisa, ele ofende a população e os trabalhadores. Então, o 1º de maio, com certeza, vai ser um sucesso, e vamos se preparar para sair dessa crise com uma união nacional pelo desenvolvimento, pela geração de emprego, pela um país que seja mais justo para todos. Eu queria ver com o Adilson o seguinte: nós estamos passando agora por mudanças, no caso do Brasil, aí, com nova legislação trabalhista, mas de qualquer maneira, uma tendência mundial de redução da formalidade do emprego, da folha de salários e tudo. Vocês têm discutido em conjunto aí para ver como que vai ser a representação sindical dentro desse novo mundo que se discutina por aí, Adilson? Tá sem som. Ok, agora. Então, Nassif, eu considero que discutir a organização dos trabalhadores é um desafio permanente.
é verdade que muita coisa mudou desde o 1º de maio de 1889, motivado pela greve dos operários de Chicago. Mas o fato é, o que uniu classe trabalhadora no século XIX, século XX, e a principal bandeira do 1º de maio, era a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Naquela época se trabalhava 17, 18, 19 horas. Nós alcançamos essa bandeira, e acho até que a Constituição de Cidadão, ela consagra, né, uma jornada de trabalho razoável. A gente sempre lutou e relutou para que fosse reduzida a jornada de trabalho, para reduzir também a exploração, já que no Brasil você tem uma elevada concentração de renda, né? O movimento sindical, ele precisa ter como norte, e eu acho que é o centro da política, disputar espaço de poder. Está muito claro, né, que a fragilidade que vive o movimento sindical é muito decorrente também da fragilidade do Estado Nacional, né? A pandemia, ela surge num período de crescente crise da economia global, ou seja, o sistema capitalista caducando, e é verdade que o mundo pré-coronavírus, em particular o Brasil, antes mesmo do coronavírus, o PIB do Paulo Guedes já vinha descendo a ladeira. Então, assim, a gente vai ter um tempo para mensurar, por exemplo, se dizia que teria que modernizar as relações de trabalho para gerar emprego. Até hoje a gente está esperando essa mercadoria. A proposta do contrato de trabalho verde e amarelo vigorou durante 6 meses sem gerar um emprego sequer. Ao contrário, a PNAD de hoje já aponta 13 milhões de desempregados. A CEPAL, que é um instituto econômico da América Latina, já aponta que nos próximos meses o nosso continente terá mais 30 milhões de pobres e algo em torno de 12 milhões a mais de desempregados. Então, a política, ela precisa ser tratada de forma a evitar que o colapso seja bem pior no pós-coronavírus. Tem a ver com o Neto agora, Neto? O que está acontecendo é o seguinte, vocês, no âmbito sindical, a gente percebe essa coesão, esse pacto trabalhista aí, juntando todas as centrais sindicais. A CUT não pôde participar hoje, mas também... Mas quando você vai para o campo das lideranças políticas, é um quebra-pau que não para, né? Ciro, Lula, Gleisi. Como é que vocês veem essas desavenças e como que a partir, digamos, dessa frente que vocês montam na área trabalhista, se pode chegar a um consenso na área política também? Nascimento, aí é complicado. Porque a área política, por isso que partido é parte, né? A grande vantagem da diferença entre um sindicato e um partido, que o partido, o próprio nome diz, é parte, ou seja, aquele conjunto de pessoas tem uma visão da sociedade dessa forma. O sindicato não. Nós, quando administramos um sindicato, representamos uma categoria, lá dentro daquela categoria tem todos os tipos de pessoas com visões contra partido, a favor de partido, partido de A até Z, antipartido, tem todas essas coisas. Então, nos facilita muito trabalhar com a base trabalhadora, porque ela não tem partido. E alguns têm, outros não têm, e aquelas coisas todas. Mas nós sabemos que sindicato não faz lei. Quem faz lei são partido político e representação no Congresso Nacional. Então, agora, quando você está nesse momento difícil, e vamos lembrar os adágios de outrora, que dizia, a gente aprende na dor ou aprende no amor, nós estamos num momento de muita dor, que vamos aprender a conviver os diferentes para tentar um inimigo comum. Como já aconteceu na época da ditadura, você vai lembrar, quando nós enfrentamos, veio todo mundo junto, as diretas já, a derrubada da ditadura, anistia para todos, aquela coisa toda. Você vai lembrar que ali juntou-se tudo porque tínhamos um objetivo comum. Agora nós temos que achar o objetivo comum. E eu creio que este momento de pandemia, esse momento de arrasa quarteirão que a gente está passando no Brasil e no mundo, que essa narrativa anti-Estado, anti-sistema de saúde estatal, contra funcionário público, papel do Estado, isso agora
vai ser uma grande discussão de uma nova narrativa. Nós sempre defendemos, os trabalhadores, os sindicatos, a necessidade da reindustrialização. Você é testemunha disso. Nós sempre defendemos o Sistema Único de Saúde. Nós fomos contra a emenda 95, que travou por 20 anos o crescimento dos investimentos nas áreas sociais. Está agora aí, aparecendo todas essas mazelas. E quem é que sai primeiro pedindo intervenção do Estado, se não esses liberais hipócritas, que, na verdade, dizem o seguinte: quando eu estou bem, não preciso do Estado. Quando eu estou mal, por favor, Estado. É lembrar 29, Keynes, é lembrar Plano Marshall, já da Europa pós-guerra, todas essas coisas. Agora é uma hora de discutir. Como é que nós vamos, como o Miguel começou a dizer, como é que nós vamos retomar essa brincadeira? Porque nós vamos passar por um processo muito difícil e agora vamos precisar de uma unidade muito grande, política, econômica e sindical, juntos para fazer uma saída para essa crise para o Brasil. Porque, afinal de contas, Nassif, como é que nós vamos retomar o crescimento? Como é que nós vamos ver todas essas coisas? Porque na nossa visão aqui, isso está muito claro entre nós das centrais, não há outra forma de enfrentar essa calamidade senão através de ações efetivas, coordenadas por parte do Estado, e o Estado está se omitindo, né? Precisa criar medidas de emergência, são muito pequenas as que estão sendo criadas. Se você lembrar a tese dele lá de R$ 150 na primeira conversa, e hoje nós sabemos que o seguro-desemprego também está com problema, a garantia de emprego para os trabalhadores está com problema, né? Precisamos manter renda dos trabalhadores, pessoas em vulnerabilidade e a sobrevivência das empresas. Eu vejo os Estados Unidos fazer isso, eu vejo a Inglaterra fazer isso, eu vejo a Itália, a Espanha, todo mundo tentando ajudar e pensando diferente. Então, eu creio que agora precisa de maturidade. Então, olhando o inimigo comum, olhando a saída comum e todo mundo trabalhar pelo mesmo assunto, pela mesma coisa. Eu queria ver com o Miguel. Miguel, desde do impeachment do governo Temer, que começou um processo claro aí de tentativa de destruição dos sindicatos. Quando você pega os Estados Unidos hoje, aí, há uma consciência da importância fundamental do sindicato, até como um contraponto aí a esse fim do emprego aí com indústria 4.0 e tudo. Como é que vocês estão fazendo para resistir nesse momento? Olha, Nassif, cada dia é uma luta, né? Porque quando vem a reforma trabalhista, ela veio atacar, de primeiro ponto, o movimento sindical, para depois atacar o direito dos trabalhadores. Foi, ó, vamos tirar o sindicato da frente para a gente diminuir os direitos ou precarizar. E foi essa coisa que você viu. Terceirização de qualquer jeito, né? Perseguição, diminuindo a ação dos sindicatos, tirando a receita, que era o imposto sindical, que movia e fazia atividade sindical, ter um mínimo de mobilidade. E eles tiveram, nesse momento, que eu acho que é importante fazer essa lembrança, né? Foi uma reforma trabalhista que tirou 101 itens, 102 itens de garantia dos trabalhadores, atacando o direito dos trabalhadores, com o discurso que era modernizar para gerar emprego. E isso foi de uma maneira tão bem feita, né, da narrativa do governo, que um ponto que teve na reforma trabalhista, que os trabalhadores esqueceram dos outros 101 pontos, que foi o fim do imposto sindical. O trabalhador, por esse ponto, ele aprovou a reforma trabalhista. Isso foi gravíssimo, né? O que nós estamos vendo hoje é o trabalhador já começa de novo a aproximar do movimento sindical, sente a necessidade do movimento sindical, por isso que o movimento sindical não morreu, e essa unidade das centrais sindicais, que eu digo que é unidade e maturidade, porque conseguem travar o debate, construir uma pauta única, uma pauta de consenso para trabalhar na defesa dos interesses do trabalhador.
Até porque o trabalhador, lá na fábrica, no comércio, no ambiente de trabalho dele, ele não quer saber se o sindicato é CUT, se é UGT, se é SB, se é CTB, ele quer saber dos direitos dele estar bem representado e garantindo os seus direitos. Então, eu acho que, nesse momento, a maturidade das centrais sindicais é muito importante, até de, nesse 1º de maio, esse palco ser um palco amplo político que mostra a importância de estarmos lutando para melhorar essa defesa da classe trabalhadora ou da população no geral. Então, os sindicatos estão sobrevivendo. Hoje, sobrevive muito das suas mensalidades, de serviço que ele presta, principalmente ao seu associado, mas nós sabemos que só isso não é suficiente. Por isso que nós estamos trabalhando também que a gente possa regulamentar um custeio sindical, que não é a volta do imposto sindical, mas que ponha uma normalidade nessa questão, como é no mundo, né? Como é no mundo, é assim, você tem uma regulamentação. E digo, o movimento sindical, quanto ele nasce da injustiça, para combater a injustiça, ele nasce para combater a precarização. É assim que nasceu o movimento sindical no mundo, né? Há mais de 100 anos atrás. E é isso que está. Agora ele revive e vai reviver e vai sair muito mais forte do que era, porque os trabalhadores estão vendo esse discurso neoliberal que estava enrustido, ganha força no governo Temer, ganha força agora no governo Bolsonaro, mas começa a ruir também, né? Porque a narrativa que está sendo feita é a pior possível. É precarização total, desrespeito à população, e por isso que o movimento sindical, nessa maturidade, nessa compreensão de estar discutindo amplamente os problemas da sociedade, né, está crescendo e está se fortalecendo. Vamos à nossa rodada final aqui. Eu queria ver com a Dilson duas coisas. Primeiro, lembrar que Michel Temer e Luiz Edson Fachin, no começo de carreira deles, eram advogados de sindicatos. O Fachin até pouco tempo atrás, antes de virar advogado, o escritório dele virar advogado de grandes grupos aí. E eu lembro, algum tempo atrás, que havia uma união, em momentos de crise, inclusive, 2008 houve isso, entre centrais sindicais e federações empresariais também, porque vocês são parceiros das indústrias, do comércio e tudo. Como é que está hoje a sensibilidade da representação empresarial nessa guerra contra a recessão e contra essa financiarização da economia? Então eu começo com a Adilson. Nassif, meus amigos, eu avalio que diante de tamanha desgraça, muito daqueles empresários que patrocinaram o golpe que tomou de assalto o mandato da presidenta Dilma Rousseff deve ter cavado no buraco e ter enterrado a cabeça. Porque é lamentável que a indústria esteja descendo a ladeira e essa turma fica o tempo todo na cantilena de que vai melhorar, vai melhorar. Não melhorou antes do coronavírus e está piorando por demais. Então, assim, a justa medida, o que a gente tem dito? Tem que retomar a atividade? Tem, diabo, tem que retomar, vamos retomar. Agora, vamos fazer a reconversão industrial, vamos fazer teste, vamos fazer respiradores. Nós não vamos deixar o Brasil entrar no colapso de cemitério. Sabe quando foi que teve um protesto para ter o direito de ser sepultado? Há 184 anos atrás. Foi o primeiro cemitério, foi criado em Salvador. Teve uma eclosão contra a cólera, muito decorrente de que os corpos eram jogados na vala. Salvaguardadas as proporções, hoje está acontecendo a mesma coisa, né? O povo está sendo jogado nas valas e o trator jogando terra por cima. Então, assim, a cemiterada é um tempo que a gente não gostaria de repetir, está se repetindo agora. Muito decorrente de quê? De um empresário fora de foco. E isso também aqui para nós, né? O empresário, ele está se acostumando em comprar título da dívida pública, enriquecer na especulação, porque a posição do governo Bolsonaro é pegar o nosso petróleo cru, encher o navio e mandar para os Estados Unidos. O povo não sabe, mas é fato. Nós pegamos a nossa matéria-prima, entregamos ao capital externo.
O resultado disso qual é, Nassif? O país que mais contribuiu para o crescimento da balança comercial norte-americana, qual foi? O nosso Brasil. Então, nós estamos entregando a nossa riqueza para enriquecer as economias lá fora, quando o nosso povo está pagando um preço muito caro por esse desgoverno. Assim, é literal que a gente sacuda também e diga ao Robson Braga da CNI, não há problema nenhum em citar nome, ao Paulo Scaff, que basta de mediocridade, meu Deus. Vamos unir o país para a gente colocar o Brasil, porque, finalizo, um país que já chegou à sexta condição de maior economia do mundo, já deveria ter resolvido seus problemas estruturais de muito tempo. Nos assusta, 70 milhões de pessoas recorreu ao cadastro da Caixa Econômica para receber a renda básica emergencial. É de uma desigualdade absurda. Precisa consertar esse país. E a pandemia, ela deve sinalizar nesse sentido. O Brasil que a gente quer é o Brasil da nacifada, da boa comida, da boa música, da arte, da cultura, do direito do povo ser feliz. É esse Brasil que nós queremos, e eu penso que o clamor do 1º de maio é isso. Unir o Brasil para que a gente possa efetivamente defender a nossa soberania, preservar o Estado democrático de direito, porque se depender do Bolsonaro, olha só, o desplante do Bolsonaro, no dia que o Brasil bateu recordes, com mais de 400 mortes alcançadas em 24 horas, o Bolsonaro estava no estande de tiro. O Bolsonaro é uma máquina mortífera, é o cavaleiro da morte. Nós temos que salvar o Brasil. Esse 1º de maio é um 1º de maio que precisa indicar esse caminho para o nosso povo. Romper com a fake news, chega de mentira, né, e trilhar num caminho de um mundo mais humano e menos desigual. Antônio Neto, como é que você vê aí essa tentativa, se é que existe hoje, de pacto com a economia real, com os industriais, com comerciantes e tudo, em favor da volta do crescimento? Vejo com um pouco... Eu sou otimista, você me conhece, eu sou otimista, mas vejo com muita dificuldade, porque quando a gente vai discutir com a indústria, eles apontam algumas coisas interessantes, aponta a questão no comércio também, várias coisas interessantes, mas na hora H de demonstrar efetivamente, nós vimos agora no julgamento da MP 936. Vai lá, a CNI diz, nós queremos que mantenha a medida provisória na íntegra. Aí nós fomos lá no Senado Federal debater a MP 905, aquela carteira verde e amarela, que felizmente caducou, e o presidente teve até que retirar, porque foi uma grande vitória nossa, que criava 2 tipos de trabalhador dentro da mesma empresa, né? Falseando a verdade, porque se você pegar o CAGED do ano passado, 1.100.000 trabalhadores contratados que geraram o cadastro positivo do ano passado eram jovens entre 18 e 24 anos. Quer dizer, já era aquilo que a empresa contrata. Então, vamos reduzir as despesas para a empresa contratar ainda mais. Veja você, Nassif, essa é a visão escravocrata que tem esses capitães de indústria. Porque como é que você pode tirar direitos? O exemplo está, a gente já debateu a questão da Previdência. Quer dizer, tira do mais pobre para manter para os rentistas. Você tira agora direitos dos trabalhadores com essa carteira verde e amarela que eles tentaram. Você tira agora com a 936, 927. Ou seja, só tem medida provisória contra a classe operária, contra os trabalhadores, reduzindo o poder de compra, reduzindo o poder aquisitivo. Veja você, e não há ajuda estatal nenhuma. Quer dizer, agora, o Brasil está todo mundo discutindo que o capitalismo é sempre assim, né? Se você tem escreveu muito sobre economia, você tem pesquisa sobre isso. O que aconteceu em 29, quando quebrou? Keynes vai lá e diz, olha, o Estado tem que intervir. No país mais liberal do mundo, tem que intervir, porque se não intervir, quebra tudo. Como é que faz? Abre buraco e fecha buraco, dá dinheiro para os trabalhadores. Ou seja, o que o nosso governo faz? Não faz nada disso. Você vê o americano agora, 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. São mais de 10 milhões de trabalhadores do seguro-desemprego lá. A ponto, veja, olhando aí para as eleições de novembro, Trump quer assinar o cheque do seguro-desemprego. Lá como cá, são todos iguais. Querem aparecer na fotografia achando que eles estão ajudando aqueles trabalhadores. Não, essa é a obrigação do Estado. É a obrigação. Quando a gente viu aí a emenda 95,
todas essas coisas, quando você discute isso com o patrão, lá a CNI, ou mesmo a Fiesp aqui, a Fiesp está pior, porque a Fiesp, inclusive, o presidente dela se organiza para organizar o partido do Bolsonaro. É absurdo. Eu até disse lá no Senado Federal, Nassif, que o Brasil precisa tomar cuidado que, embora a CNI não precisasse sequer trocar a sigla da sua organização, de Confederação Nacional da Indústria, para a Confederação Nacional dos Importadores, porque parece que essa indústria ele fica apostando na sua redução. Veja, quantas mil empresas fecharam nos últimos 12 meses, indústrias fecharam no Brasil. E aí passamos a vergonha nesta pandemia de não ter indústria para construir máscara. Olha, máscara. Não temos indústria para fazer respiradouros, equipamentos hospitalares. Cadê tudo isso? Não, vamos comprar da China, que é mais barato, vamos fazer. E na hora H nós sabemos que não funciona isso. Nós precisamos ter um projeto nacional de desenvolvimento, precisamos reindustrializar o Brasil. Então, nesse pensamento da saída da crise, e não é a crise só por causa da pandemia, a pandemia veio agravá-la. Você tem que lembrar que nós já estávamos numa crise terrível antes disso aqui, com o Guedes, inclusive, querendo vender até o Palácio do Planalto, que brincou disso em Dallas, você deve ter ouvido isso também. E agora vê, o Exército, né, começa a querer tomar a frente dessa gestão desse presidente da República e propõe um plano Marshall. Quer dizer, veja a discussão que nós estamos, é New Deal, é plano Marshall, ou é o liberalismo do Guedes? Nós precisamos, e é por isso que é bom a gente juntar todos esses progressistas para a gente apontar um caminho de um projeto nacional de desenvolvimento e debater o que é estratégico para o Brasil, para que a gente mantenha. Ganhamos de presente o retorno da Embraer, que a Boeing abandonou esse projeto, porque ela também estava falindo lá, parou de vender avião, parou a indústria aeronáutica, parou, deixa eu me livrar desse abacaxi aqui, porque senão eu vou pagar uns buzilhão para isso, que é buzilhão para ele, mas para nós é menor que o preço que foi pago lá pelo Copacabana Palace. Você sabe essas denúncias que nós temos feito. Recuperamos. Agora eu li hoje nos jornais que ameaça até falir a Embraer por causa desse momento de instabilidade. É hora de reestatizar, aproveitar o momento, compra logo todas as ações e bota. Nós fazíamos a indústria aeronáutica, nós fazíamos aviões de melhores qualidade, nós temos um cargueiro que é muito melhor que o B-52, aqueles caras lá, você sabe, temos tudo isso. E aí ficamos aguardando o quê? Aguardando internacionalização da economia? O mundo está vendo que nós temos que ter a nossa economia, a nossa indústria forte. Menos de 10% agora, já fomos 30%, e até porque hoje em dia você não tem nada de inteligência na nossa indústria. É tudo put together. Você sabe muito bem o que eu estou falando. É junta as pecinhas. Então, nós temos celular aqui, iPhone, não sei das coisas. Não tem. Isso aqui é montar. E montar, não transferiu tecnologia, nós não aprendemos a fazer nada disso. É isso que nós queremos. Nós queremos ter uma indústria que seja capaz de se desenvolver, de crescer e, acima de tudo, de fazer como a Embraer fazia, competir com grande qualidade e competência no mundo internacional. Miguel Torres, sua vez. A gente estava perguntando sobre a perspectiva aí de um pacto com o meio empresarial e tudo, visando a volta da atividade produtiva. Viu, Nassif? Eu também acho que. Eu acho que o empresariado também, concordo com o Neto, que tem um empresariado que não tem jeito. Né? Ele falou aí no nome, ele e o Adilson, no nome do SCAF. Eu achei que o SCAF é essa pessoa que vai para tudo que é lado, de lado para lá, lado para cá, não tem jeito. Mas eu sinto também um movimento dentro do empresariado, tem um movimento na cena do empresariado para enfrentar muitas coisas. Caiu a ficha para o empresariado, que não adianta. Eles têm negócios no país, têm família no país e sabem que é aqui que eles vão ter que viver. Né? Você viu um movimento, por mais que fala que
pode ser oportunista ou não, o movimento não demita, que é puxado por um grupo de empresários para que não demita os trabalhadores nessa pandemia, evita ao máximo. Isso é uma coisa importante que está próximo para ver. Mas são iniciativas que só da velha guarda aí dentro do empresariado. Então, nós tem empresários que estão querendo, lutando pelo desenvolvimento, voltar à indústria nacional. Nós temos um debate muito forte com a indústria de peso do Brasil, que sabe que precisa reindustrializar o Brasil. Então, eu acho que nós temos empresários e empresários, né? É lógico, né, que uma parte deles não dá nem para conversar mais, né? Alguns que vêm só nos tirando, usando os trabalhadores para poder fazer seus interesses crescerem e os seus lucros aumentarem também. Mas eu acredito que a gente, com um projeto de união nacional, a gente consegue passar por isso, porque o empresariado também, a grande maioria, não está satisfeito com esse governo. Um governo que não dá tranquilidade para eles, um governo que não dá tranquilidade para eles investirem, não dá tranquilidade para eles terem segurança, não dá tranquilidade. Eles também estão achando caminhos mais palpáveis, mais pé no chão, que sejam uma retomada do desenvolvimento com bases sólidas, que atenda a população. Então, eu vejo que tem que separar o joio do trigo, mas eu tenho essa esperança que dá para nascer dentro disso uma discussão que a gente pense em um país, como o Neto falou, nós defendemos também um projeto nacional de desenvolvimento, um programa, uma política industrial. Não adianta ter uma política industrial se não pensar no Brasil. Tem que pensar esse país com estratégia, né? Para a gente não ficar dependendo de coisas fora. Nós estamos vendo agora, o governo está liberando as reservas indígenas. Um absurdo, mandou embora, exonerou hoje os responsáveis pelo IBAMA aí, que estavam fiscalizando e multando garimpeiro, multando madeireiros, mandou embora, exonerou os caras. Então, mostra que nós temos que pensar num país, é nós que vamos ter que pensar. Juntar as pessoas que querem um desenvolvimento sustentável, querem um país que cresça, dividindo, melhorando, trazendo tecnologia, produzindo, fazendo o Brasil crescer nesse espaço. E o Brasil tem condições disso. Nós estamos vendo agora. Nessa pandemia, o que você viu aí? As nossas faculdades, os estudantes desenvolvendo aparelhos respiradores com baixíssimo custo. A inteligência do nosso povo é muito forte. Então, eu acho que nós temos essa capacidade de desenvolver e de pensar um país melhor. E, é lógico, trazer o empresariado que pense assim. E tem muito empresário que está pensando em um Brasil que seja nesse ritmo, mais igual, né, menos desigual, que a gente possa crescer com justiça social, que é o único jeito da gente sobreviver. Né? Pensar que o Estado, um país sem o Estado ser o controlador, que isso? Quem precisa do Estado, quem precisa do governo, é a população, é a maioria da população, é os trabalhadores. O rico não precisa. O rico precisa, quando precisa, ele compra a segurança, ele compra a saúde, ele compra a escola, ele compra... O trabalhador não, ele precisa sim do Estado. E por isso que nós temos que conciliar essas atividades junto e convencer os outros que ainda acham que tem que ser na exploração, que na exploração não vai dar. Na exploração nós vamos ter muito conflito, muita discussão e a gente sabe que isso não vai caminhar bem. Por isso, eu acredito que há espaço e esse espaço vai fazer com certeza a diferença. Bom, agradeço muito aí ao Adilson Araújo, ao Antônio Neto, Miguel Torres, e desejo aí um bom evento para vocês amanhã. Estaremos acompanhando aqui também. Um grande abraço aí, pessoal. Abraço a vocês, Nassif, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Prazer em revê-lo. Isso aí. Viva o Brasil!